Pessoal, vamos falar sobre o projeto de lei 1354 que tenta replicar aqui no Brasil aquela ideia que deu errado na Austrália, na Espanha, na Alemanha e em vários outros países do Google pagar pelas notícias. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Capiroto, Jornal Ancapsunal e Yuri Kirihata. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal aqui, eles nem escondem, tá? Eles estão dizendo aqui que a lei é para replicar o sucesso, o case de sucesso da Austrália, que eu já expliquei para vocês que não foi sucesso, a legislação não foi aprovada lá, eles chegaram num acordo, é verdade, mas a legislação não foi aprovada lá. E por que esse tipo de legislação é uma porcaria, tanto para os órgãos de imprensa quanto para o Google? Agora, a questão toda para mim é a seguinte, eu não gosto do Google. Eu nem uso o Chrome aqui justamente porque eu não gosto do Google. Mas, no final das contas, isso pode acabar tendo uma vantagem enorme para nós libertários aqui no Brasil. Então, essa briga aqui, eu não me importo quem ganha, quem perde, porque os dois lados eu não gosto. A imprensa tradicional e o Google, para mim, são horríveis, então qualquer um que perder aí, tanto faz. Mas tem coisas que podem ser muito positivas para a gente, né? Então, qual que é a ideia? É aquela velha ideia de que, quando você faz uma pesquisa no Google, aparecem notícias de jornal, porque as pessoas clicam, tem algumas informações ali, então o Google tem que pagar as empresas de jornal por isso, né? É uma coisa que não faz muito sentido. Deixa eu abrir uma página do Chrome aqui, porque, como eu disse, se eu for fazer esse tipo de experiência no Brave, né, que eu uso aqui, não vai ser a mesma coisa, né? Então vem aqui no Chrome, eu faço uma pesquisa para uma eleição, aparece um monte de coisa de jornal aqui, ó. Aparece até bonitinho, aparece o logo do jornal e coisa e tal, e se você clicar vai aparecer a notícia, né? E o que os jornais querem é receber por isso daqui, ó. Quando aparece esse tipo de coisa, eles querem receber do Google esse tipo de coisa, porque eles entendem que o Google está ganhando dinheiro com a notícia deles ali, né? Bom, o fato é, não sei se vocês sabem, mas o pessoal cobra muito caro para botar um link na frente do Google, né? Isso é uma vantagem enorme. Qualquer um que tem um link na frente, aqui no início do Google, tem uma vantagem muito grande. Porque, na verdade, quando você clicar nesse link aqui, você vai entrar numa empresa, vai entrar no negócio e vai carregar publicidade aqui, olha só. Aqui no meu Chrome, que eu não uso Adblocker, tem um monte de publicidade aqui, como todo mundo se remunera na internet, né? Então, você ter um link aqui em cima do Google é uma coisa ótima para as empresas, mas elas querem que o Google, ao invés delas pagarem para o Google colocar as notícias dela lá em cima, elas querem receber do Google isso, né? E veja, qual que é o problema disso para o Google? É que isso você começa a ter uma maneira das empresas jornalísticas ganharem dinheiro automaticamente, né? Porque quanto mais notícia elas colocam, mais elas vão remunerar. Então, e podem fazer busca, podem botar pessoas para fazer busca. Assim era a ideia lá na Austrália, né? Quanto mais gente clicasse em link disso daqui, mais o Google teria que pagar para a empresa jornalística. Mas, peraí, e se a empresa jornalista botar um monte de gente para clicar no link para fazer isso, né? Realmente fica um negócio complicado, você começa a ter uma imprevisibilidade de orçamento muito grande, né? E qual que foi a resposta do Google, tanto na Austrália, quanto na Espanha, quanto na Alemanha, que passaram pelo mesmo processo? Foi, olha só, eu vou fazer para vocês o Google News, o Google Notícias, que é uma outra página em que tem um monte de notícias, aqui tem um apanhado das notícias do dia em vários jornais, e isso daqui o Google paga para os jornais, tá? Então tudo que aparece aqui, o Google está dando uma grana para o Globo aqui, apareceu o Poder 360, Folha, G1, Antagonista, todo mundo está recebendo por isso daqui. Ela fecha acordo com essas empresas e paga aqui. Por quê? Qual que é a vantagem aqui? A vantagem aqui é que ela tem controle sobre quanto do orçamento vai para essas empresas. Eu acho que ninguém usa essa página aqui, não sei se alguém usa, não importa. Isso aqui eles criaram justamente para ter uma forma de dar dinheiro para a indústria, para a imprensa, de maneira que evita que os governos fechem legislações absurdas, não sei o que lá, e coisa e tal, né? Então, isso aqui é uma maneira deles pagarem a imprensa. Foi assim que eles resolveram na Austrália, né? Se você
Se você olhar, eles falam aqui que não, que a Austrália, aqui é o antagonista falando, está mais do que na hora das plataformas assumirem que o conteúdo informativo lhes traz lucro. Traz lucro para todo mundo, inclusive para vocês. Pô. Se vocês estão lá em cima na busca, quando o pessoal clica, aparece anúncio, vocês ganham, pronto. Essa história de que a empresa tem que dividir o lucro dela, que idiotice isso. O pessoal paga para mostrar o link lá, né? Aí eles falam aqui em algum momento que não, que o sucesso da lei australiana e coisa e tal, a lei australiana não foi aprovada até agora, que olha só o que aconteceu. A Google fechou acordo com redes de televisão e informação lá na Austrália, depois o Facebook, aqui está dizendo que o Facebook resiste, mas ele também fechou acordos depois, fazendo também o Facebook News, igual o Google fez o Google News ali, né? Que ele bota umas notícias e paga o pessoal, em troca disso tirou força da lei, e a lei não foi aprovada ainda na Austrália, né? E o Facebook deixou muito claro, o Google chegou a ameaçar isso também, que se aprovassem essa lei, ele sairia da Austrália. Ia sair. E tomara que aprovem isso aqui no Brasil e o Google saia do Brasil. Seria lindo isso, porque é a grande realidade dessas coisas que eu explico para todo mundo, né? A internet é um movimento essencialmente anárquico. Você pode escolher o país em que você está. A empresa não precisa estar aqui no Brasil para vender coisas para os brasileiros. Os brasileiros conseguem comprar as coisas pela internet sem a empresa estar aqui no Brasil. Então, para que o Google tem escritório no Brasil? Só para o governo brasileiro poder aplicar a multa, criar a lei idiota? Ou seja, sai daqui, pô, fecha os escritórios, tudo. As leis que o pessoal no Congresso está planejando aprovar, tanto a lei de fake news quanto essa lei aqui agora, meu amigo, no final das contas, vai expulsar as empresas daqui. O pessoal vai ter que fechar escritório aqui e pronto, não muda nada pra gente. E só a única coisa que muda é que eles não conseguem mais fazer lei para essas empresas, né? Enfim, vamos dar uma olhada em qual é a proposta que eles estão fazendo aqui para entender exatamente o que eles estão querendo dizer com esse PL 1354 de 2021, né? Então, primeira coisa, a lei altera o marco civil da internet. Esse aqui é o grande problema. É por isso que muita gente brigou na época contra o marco civil da internet. Porque ele fornece uma primeira lei para entrar na área de informática. A mesma coisa que estão tentando fazer lá nos Estados Unidos com a tal da lei da neutralidade na rede. É uma besteira, ninguém tem problema de neutralidade, ninguém tem problema de acessar nada na internet. Mas aí eles inventam esse troço que é para passar uma primeira lei ali, né? Aí depois sabe como é que é a regulamentação estatal, não tem ombro. Depois que entrou a cabecinha, eles enfiam o resto todo, a trobozonga toda, né? E aí tá indo aqui, ó, exatamente estão fazendo isso aqui, né? O Marco Civil da Internet, se você ler o texto original dele, ele não diz nada, é uma lei que não fala nada. Fala que não, tem que ter neutralidade da internet, um termo que não tem lógica nenhuma, não significa nada, nunca ninguém teve problema com isso. No entanto, ela serve para esse tipo de coisa. Depois você começa a apendar coisas nisso daí, porque agora você já tem uma regulamentação da internet. Então, ele diz que o artigo 3º do Marco Civil passa a ter que os objetivos da coisa é fortalecimento do jornalismo profissional nacional. Ou seja, olha só, um dos objetivos da internet passa a ser o fortalecimento do jornalismo. Olha que coisa, né? Tudo bem que isso daqui não quer dizer nada, porque esse negócio de intenção da lei, isso aí nada é a mesma coisa. Mas enfim, né? É uma besteira isso daí. O que começa a ser interessante é o seguinte, ela define notícia, a publicação em qualquer dispositivos de notícia pela mídia jornalista profissional. Então, entenda, se você, eu ou qualquer outra pessoa publicar uma notícia, não é notícia para efeito dessa lei, tá? Só é notícia no Brasil se for por uma empresa jornalista de mídia tradicional. E o que são essas empresas jornalistas? São aquelas que têm CNPJ específico com fins de distribuição de notícias jornalísticas mediante cobrança de assinatura, pipipipopopó. Ou seja, é uma lei que voltada para as empresas de mídia tradicional. Porque na internet ninguém se liga nesse negócio de fazer por CNPJ para isso, que é absurdo, né? Mas enfim. E o que é um link para divulgação de conteúdo? É o link para o conteúdo fornecido, a reprodução exata e na íntegra do conteúdo, extração do conteúdo, interação do usuário com o conteúdo. É uma coisa curiosa, porque, por exemplo, o Google não faz interação do usuário com o conteúdo, ele bota o link lá, né? Mas enfim. E daí ele cria alguns artigos novos, né? Então isso aqui, ele mudou a parte das definições, incluiu essas definições lá no Marco Civil, e aqui ele cria alguns artigos novos, que é justamente onde ele coloca as besteiras todas, né?
Então, para poderem atuar dentro do mercado nacional da internet, como se o Brasil fosse possível de excluir o Google aqui do Brasil, né? Como se isso fosse possível, né? Mas beleza. Não, só com a nossa autorização que você pode atuar na internet no Brasil. As empresas de plataforma digital que detêm um poder significativo de mercado, que depois ele define aqui como sendo mais de 50% do total de usuários dentro do segmento de redes sociais ou de motores de busca na internet. Caramba, motor de busca tem usuário? Eu nunca vi isso, né? Mas enfim, essas coisas. O que eles estão falando aqui? Não, é Google e Facebook. Então bota aí, parágrafo único. Para efeitos deste artigo, é o Google e o Facebook. Pronto. Deverão veicular, no mínimo, 30% de conteúdo disponibilizado advindo de fontes diversas da mídia legalmente instituída. Aqui já tem uma redação que é terrível, porque você não dá para entender se é fontes diferentes da mídia legalmente instituída, ou seja, ele está dizendo que no mínimo 30% do que ele mostra não pode ser da mídia legalmente instituída, tem que ser outras notícias, outros links que não sejam da mídia, né? Ou que eles estão falando de fontes diversas dentro da mídia legalmente instituída. Mas isso aqui é padrão de legislador brasileiro, é tudo umas bosta que eles produzem. É ótimo que tem essas coisas, porque depois você questiona na justiça. Então o Google questionando na justiça é excelente, né? Então, a empresa responsável pelo serviço de divulgação garantirá o pagamento da remuneração pela disponibilização do conteúdo noticioso e jornalístico, né? E será de 50% da receita bruta com a publicização da notícia. Então, olha só, isso aqui também tá estranho pra caramba, né? Ou seja, o Google, quando você faz a pesquisa aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando você faz isso aqui, o Google não está ganhando nada com isso, né? Ele ganha quando você, pela venda da informação que ele obtém pelos gostos do usuário. Ou seja, o usuário chega aqui, clica em alguma coisa que tenha algum interesse dele, e daí o Google faz essas medidas estatísticas do que o usuário tem interesse, não tem interesse, e vende esses dados. Repara, não tem propaganda aqui, ó. Não tem propaganda em nada nessa parte. E aqui eu não estou usando Adblocker não, tá? Então, o que tem propaganda é quando você clica no link, mas essa clicagem aqui, você já está na página da revista, já está a revista monetizando aqui, as propagandas todas aqui são da revista. Já não é mais do Google, né? Então, no final das contas, não faz sentido isso daqui. É a mesma ideia lá da Austrália, eles querem ganhar dinheiro com a clicagem no link, né? Você vê aqui, ó, prestação de disponibilização, o pagamento da remuneração. Caramba, que loucura que esse pessoal inventa, né? A empresa responsável pelo serviço de divulgação disponibilizará um monte de relatório, coisa e tal. Deverá assegurar que a mídia tem acesso à plataforma e disponibilizará, a lei deve garantir o fornecimento de serviço digital às empresas noticiosas com relação ao rastreamento, indexação, então tem que dar um monte de informação para a mídia ainda. E aí depois fala qual é a punição, só a punição do artigo 12, né? Então se a gente for aqui no Marco Civil da Internet, no artigo 12 tem as punições em caso de não cumprimento, que é advertência, multa de 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no último exercício, suspensão temporária das atividades que envolvem os atos e proibição do exercício das atividades que envolvem os atos, né? Então, agora eles falam aqui, né? Isso tudo se aplica a empresas que têm um escritório no Brasil, ou seja, sejam realizadas por pessoas jurídicas sediadas no exterior, desde que oferte o serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do grupo econômico possui estabelecimento no Brasil. Ou seja, a saída é sair do Brasil. Não pode sair, não pode ficar aqui no Brasil, né? O que ele fala aqui é que, mas se oferece ao público brasileiro, então se aplica a lei. Beleza, e aí vai cobrar como? A empresa, o Google saiu do Brasil, vamos supor por hipótese, fechou o escritório, não tem mais Google Brasil, ele continua atuando lá dos Estados Unidos, né? Mas você que continua digitando google.com, você vai cair no site deles. Então, o que eles podem fazer? Eles podem fazer um processo aqui no Brasil, mandar uma carta rogatória para os Estados Unidos, onde está o Google, e os Estados Unidos vai sentar em cima disso, porque eles não têm lei equivalente lá, então nesse caso não se aplica, eles não vão cobrar essa multa da Google lá. Então, ou seja, é isso que eu falo, que o pessoal fica com essa ânsia de regular a internet. A internet é uma coisa essencialmente irregulável. E aí eles estão apontando a Austrália como um grande exemplo de sucesso, sendo que a lei de lá acabou não aprovada. O que aconteceu lá foi justamente, eles fizeram essa pressão toda, aí o Google e o Facebook fecharam o acordo
com as empresas de notícias de lá e fizeram esse negócio aqui do Google News, e tem um Facebook News também, que não serve para nada, é só para dar dinheiro para as empresas mesmo, que aqui eles têm um pouco mais de controle. Foi isso que fizeram lá na Austrália. Aliás, foi a mesma coisa na Espanha e na Alemanha. As empresas ameaçaram sair. Eu torço para essa lei ser aprovada aqui no Brasil e para os legisladores brasileiros não arredarem o pé. Cobrarem mesmo. Isso, quem vai embora, essas empresas todas do Brasil, ao invés de ter o problema do Telegram, todas as empresas passam a estar fora, ninguém mais precisa se preocupar com lei brasileira. É isso que eles vão conseguir. Vamos falar sobre o Arthur Lira, que está defendendo o semipresidencialismo, hein? Olha só, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo cabeleireiro do Xandão. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, como eu falei para vocês, as elites socialistas brasileiras, a aristocracia brasileira, já botou o dedo na ferida. Não, esse negócio de eleição, botar na decisão do povo quem é o presidente, não tá dando certo, não. O povo tá escolhendo umas pessoas erradas aí que a gente não gosta, tá indo muito para a direita, tá saindo da esquerda, não gostamos disso. Temos que dar um jeito de mudar essa história em nome da governabilidade do Brasil, das instituições e não sei o que lá. Enfim, o semipresidencialismo vem aí, pode ter certeza que vem, tá? Como eu falei para vocês, embora para a maior parte da população isso pareça uma coisa absurda, não quer isso de jeito nenhum, para a elite iluminada socialista brasileira já está batido o martelo, vai vir. E é aquele negócio, eles que mandam, né? No final das contas, o Lira já está falando aqui, está defendendo o semipresidencialismo votado pelo próximo Congresso e valendo a partir de 2030. Qual que é a ideia aqui? A ideia de valer a partir de 2030 é justamente para evitar acusações de que não está prejudicando o Bolsonaro, está prejudicando se Lula ganhar a próxima eleição, está prejudicando Lula, coisa. Não, bota 2030. Vale a partir de 2030 isso daí, e só no próximo Congresso, né? Eu acho que eles nem vão precisar fazer isso, porque quando entrar o próximo Congresso, certamente Bolsonaro já vai estar reeleito também, então não tem necessidade de ir até 2030, pode ser 2026 também, já está razoável, muito embora provavelmente Bolsonaro vai querer fazer o sucessor dele. Vamos ver como é que vai ficar isso, né? O fato é que já tem uma PEC para isso, prontinha, a PEC do presidencialismo, do semipresidencialismo já está sendo votada, né? Só lembrando para você, o que é o semipresidencialismo, né? Na prática, é fazer um parlamentarismo um pouco diferente do padrão, né? Como é que é o parlamentarismo padrão que tem na maior parte dos regimes europeus e coisa e tal? Você tem um chefe de Estado, que é eleito, que é o presidente, então o chefe de Estado continua existindo, ele continua comandando as Forças Armadas e representa o país no exterior, então ele é o cara do exterior, a figura do país para fora, né? Diplomaticamente, ele continua controlando o Itamaraty, a diplomacia e as Forças Armadas. E você tem uma pessoa que vai ser o primeiro-ministro, né? Que vai ser a pessoa que efetivamente administra o país, que tem o poder de fato. Porque na prática, se você olhar na estrutura do governo federal, Forças Armadas e Itamaraty, é relativamente pouca coisa que você tem lá. O grosso do governo federal é justamente saúde, educação, planejamento, economia, esse tipo de coisa, né? Enfim, qual que é a vantagem do semipresidencialismo? Sim, tem vantagem. A vantagem é que, como o cara é eleito pelo Congresso, na verdade, o parlamentarismo é assim, né? O Congresso se reúne e elege o primeiro-ministro. Então você não vota no primeiro-ministro, você vota no presidente. Mas o presidente não tem poder. Você vota no Congresso e o deputado que você votou vai eleger o primeiro-ministro. É assim que funciona na Alemanha, na França, na Inglaterra, num monte de lugares. Você vota no deputado e o deputado que vai eleger. É a tal da votação da eleição indireta, que foi tão criticada pela esquerda lá atrás, e agora a esquerda quer, porque ela está perdendo o poder, então agora ela quer o semipresidencialismo, né? A única diferença do semipresidencialismo para o parlamentarismo são duas coisas. É o nome que eles mantiveram alguma coisa presidencialismo ali, porque eles acham que assim conseguem passar isso, conseguem engambelar o povo de que isso é uma coisa boa. E segundo, que em tese é o presidente que escolhe o primeiro-ministro, mas ele tem que ser aprovado pelo Congresso, o que quer dizer que o presidente não consegue praticamente nada, ele vai ter que escolher alguém que é a pessoa querida pelo Congresso. É quase como se o Congresso elegesse aquela pessoa, não tem jeito, né? Acaba sendo o Congresso que tem a força
neste caso. Então, esse primeiro-ministro ele tem um mandato mais precário, ou seja, a qualquer momento o Congresso pode tirar o primeiro-ministro e colocar outro. É assim que funciona também na Alemanha, na Inglaterra, num monte de lugar, porque em tese o primeiro-ministro só cuida de coisas internas, então ele não precisa se preocupar muito com continuidade, com a visão externa do país, continua sendo presidente nesse caso, né? E o primeiro-ministro é menos estável, qualquer besteira que ele faça, ele é demitido e pronto. Então, no final das contas, tem essa vantagem que você tem, como o cara é escolhido pelo Congresso, ele automaticamente tem apoio do Congresso. Você não pode ter uma situação em que você tenha um primeiro-ministro que o Congresso não apoia, e daí ele não consegue fazer nada porque o Congresso está sem apoio. Porque está sem apoio no Congresso. Agora, por outro lado, a população, o voto da população fica um pouco diluído, porque no final das contas você vota em um partido político, em um candidato para deputado, mas depois esse candidato pode fazer um acordo e acabar elegendo uma pessoa que nem era quem você gostava, você não gostava dela, e vai acabar esse cara no poder. Ou seja, o seu voto vale um pouco menos agora, porque mesmo que você vote num partido que apoia determinado candidato, pode ser que aquele candidato acabe não sendo o primeiro-ministro no final das contas, né? Então, realmente é uma coisa que perde o poder da eleição, mas se você parar para pensar, como eu tenho falado para vocês, né? Esse negócio de democracia com o pessoal do jeito que tá aqui no Brasil tá uma palhaçada mesmo, pô. Você vota no cara, nada do que o cara faz, o STF aceita, o Congresso passa. Bom, então para que vai votar? Votar para quê? Para que tá servindo esse troço, né? O Congresso, você ainda pode falar assim, não, mas o Congresso também foi eleito, também tem voto, né? É verdade. Isso aí pelo menos você pode dizer que, bom, fazer o quê, né? O pessoal realmente votou naquelas pessoas que estão lá. Agora, o STF, é um absurdo que o STF está agindo dessa forma, está deslegitimando a democracia brasileira totalmente. Você vota no cara, o cara faz a lei, aprova a lei no Congresso, chega lá no STF, não pode, porque fere o princípio, não sei o que lá, e zune para a esquerda. Não, não tem que ter vacina para criança de 11 anos, de 5 anos a 11 anos, não sei o que lá, porque eu quero. Tirei aqui da minha cachola, porque não tem nada na Constituição dizendo isso, tirei da minha cachola aqui essa decisão e pronto, né? É o que eu estou falando, do jeito que a coisa tá, meu amigo, já está mais do que na cara que o governo já viu que, enquanto o governo controlava as massas pela informação hierárquica, estava tudo bem. Não, democracia é lindo, olha que bacana, você vota, ganha. Só que você votava já com o grosso do povo sendo influenciado pela televisão. Agora que eles perderam isso, que eles não têm mais como influenciar o povo pela televisão, não, então agora vamos mudar a regra do jogo. Agora não, agora a gente vai ter que fazer uma coisa de coalizão aqui, voto indireto e não sei o que lá. E é isso mesmo, meu amigo. E pode ter certeza que vai nesse caminho, porque é o que eu digo para vocês. O pessoal tem a errada impressão de que não, o governo somos nós somos o governo. Não, porra nenhuma, o governo é uma máfia que existe para roubar você. Você não é governo, você não tem nenhum poder de decisão ali. Você vota de vez em quando, é uma brincadeirinha que ele faz para tentar fazer as pessoas acharem que tem algum poder de decisão, mas não tem. Na verdade, o governo é uma máfia. Ele que decide o quanto ele quer te roubar. Você, meu amigo, só tem o direito de pagar imposto e ficar calado. E é isso daí. Mas não se preocupa. Tá chegando o dia. Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Califórnia, que tá cada vez mais engraçada, hein? O pessoal agora tá tendo que deixar o carro aberto em público. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por República Popular do Ancapistão e Saulo Firmo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, vocês sabem que lá na Califórnia, o governo socialista de lá implementou uma política de não processar ladrões que façam pequenos roubos e não sei o que lá, e com isso começa a crescer muito a quantidade de gente lá que vive de pequenos furtos, né? Mas não é só isso. Também tem aumentado lá o pessoal que se organiza para fazer flash mobs de roubo, arrastão, né? O pessoal se organiza pela internet, olha só, tal hora vai todo mundo em tal loja e vai todo mundo entrar na loja, e aí a segurança da loja não consegue fazer nada, porque é gente demais, né? Os caras entram na loja, roubam, fazem isso tipicamente com lojas de produtos caros e coisas assim, né? Tá uma onda isso lá, né? E o governo socialista, não vou processar, não vou fazer nada, porque afinal é gente pobre que está precisando de coisas e tal, enfim. O que está acontecendo lá é que está virando realmente, a gente já fez uma notícia aqui, já fizemos um artigo sobre isso, em que eu mostrava as lojas todas lá as lojas chiques lá de São Francisco, de Los Angeles, coisa, tudo fechado, tudo com tapume,
nas vitrines, justamente para você, só deixa uma portinha pequenininha para justamente evitar esse tipo de coisa, né? E agora, uma outra coisa que tem acontecido bastante também é roubo de carro. Mas, poxa, roubo de carro sempre aconteceu, né? O pessoal quebrar o vidro do carro para roubar o carro, isso sempre aconteceu. E acontece em todo lugar do mundo, né? Só que o que aconteceu? Os ladrões lá na Califórnia perceberam que muita gente deixa o notebook no porta-mala do carro, né? Você sabe, se você deixar o notebook no banco de trás do carro, aí não, né? Logicamente vai querer quebrar o seu carro para pegar o notebook. Aí o pessoal deixava o notebook no porta-mala do carro. O que os ladrões começaram a fazer lá? Começaram a fazer invasão de carro em massa. Eles chegam numa rua, quebram os vidros de todos os carros para poder abrir o porta-mala e pegar, eventualmente, de 10 carros que eles arrombam, um tem o notebook no porta-mala e aí pronto, resolveu o problema, né? Eles roubam e ganham dinheiro com isso. Ah, mas aí não tem risco de quebrar tanto carro assim? Para eles não, a polícia não vai ficar correndo atrás desse pessoal, então a polícia não tem efeito nenhum mais lá. Então, no final das contas, eles sabem que o promotor não vai correr atrás, mesmo que peguem eles, não vai ter repercussão criminal. Então, pronto, sai quebrando os carros todos para roubar o notebook na traseira. E aí, o que o pessoal está tendo que fazer? A saída dos donos de carro lá é parar o carro, escancarar o carro, deixar o carro todo aberto para o cara saber que, olha só, não tem notebook aqui, não tem nada. É lógico, para você fazer isso também, você tem que tirar tudo do seu carro, né? Você não pode deixar nem aquelas moedinhas que você deixa ali normalmente, porque o nego vai tirar, né? Vai roubar, né? Então tira tudo do carro, deixa o carro sem nada e abre ele para falar, olha só, não tem nada aqui, coisa e tal, né? É lógico, não duvido nada, daqui a pouco eles vão começar a roubar os carros, né? Mas aí já é outro problema. Por enquanto, o problema maior que eles têm é com esses roubos menores, né? Realmente é uma coisa assustadora o que está se tornando a Califórnia com essa política de não ter segurança pública, né? É o que eu falo. Governo, meu amigo, o governo, a polícia estatal, exército, esse tipo de coisa, ele não está aqui para proteger você em lugar nenhum. Ele está aqui para proteger o governo. O governo é que se alimenta da polícia e coisa e tal, que é protegido pela polícia. Você não, você que se foda. No final das contas, a solução que você tem para ter segurança, isso já acontece aqui no Rio de Janeiro, pô. Aqui no Rio, qualquer prédio aqui pequenininho, não precisa nem ser grande, já tem segurança privada, não tem como existir você esperar que a polícia vai dar segurança aqui no Rio. Ah, para com isso. Não só no Rio de Janeiro, não. São Paulo, qualquer grande cidade no Brasil, segurança privada já é uma realidade. A gente já está vivendo no ancapistão no que tange a segurança pública. A polícia já não faz nada contra isso em lugar nenhum. Muito pior quando você tem um governo que, como plataforma política, diz que é para realmente ignorar esse tipo de roubo, de pequeno furto e coisa e tal. A Califórnia está realmente com um problema, viu? Vou te falar um negócio. Pessoal, vamos falar do encontro de Lula com Alckmin, né? Finalmente estavam nesse namoro pela internet aí, finalmente marcaram um encontro e se abraçaram presencialmente. Será que vai dar casamento isso daí? Essa notícia foi sugerida por Babu. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, olha só, ontem fizeram o primeiro encontro presidencial, o Lula e o Alckmin, né? Já tem há muito tempo o pessoal costurando essa ligação dos dois, está na cara o objetivo estratégico aqui. Eles sabem que isso é uma coisa que leva o Lula para o centro, indica que ele está sendo ligado a um cara que é mais centrista, dá esperança ao pessoal do PSDB, do Lula entrar no governo, fazer um impeachment e o PSDB herdar o poder. O Lula também já está meio velho, de repente nem precisa fazer impeachment, né? Ele já resolve abandonar a presidência em algum momento aí, né? Em algum momento vai, talvez não tão cedo, mas vai. Essas coisas ruins demoram a morrer pra caramba. Olha só, o Sarney tá vivo até hoje, cara, impressionante. Então, isso dá uma certa esperança ao pessoal do PSDB, coisa e tal, e traz o Lula para o centro. Isso é a coisa mais preocupante que tem. Como eu falei para vocês, a corrida eleitoral ano que vem vai ser uma corrida para o centro. Bolsonaro vai ter que fazer isso também. Se Bolsonaro ficar encastelado na posição política radical dele, ele vai perder a eleição. Não tem essa não, ele tem que correr para o centro, deixa as viúvas da ditadura para lá, para de elogiar a Ustra, essas coisas, porque na eleição, quem estiver mais perto do centro ganha. Essa eleição, essa próxima eleição vai ser diferente da eleição de 2018. A eleição de 2018 estava todo mundo revoltado com o PT,
não precisava de muita coisa para se eleger, foi o que mostrou. Bolsonaro ganhou com uma folga enorme, sem precisar gastar dinheiro, sem precisar fazer nada. Essa eleição não vai ser tão fácil quanto aquela, embora ainda a população toda ainda seja contra a corrupção do PT, o tempo se encarrega de fazer as pessoas esquecerem. Brasileiro é assim mesmo, brasileiro não, qualquer pessoa é assim mesmo, vai passando o tempo, o pessoal passa a relevar um pouco mais a situação, então no final das contas o Bolsonaro não vai ter aquela vantagem do antipetismo tão forte. É lógico, como eu disse para vocês, eu acho que ele ainda ganha com muita facilidade pelo motivo simples que ele é o atual presidente. Ele tem a máquina a seu favor e, sabendo usar isso, ele consegue ganhar com muita facilidade. Ele está fazendo as coisas certas. Até aqui aprovou lá o auxílio emergencial, é uma coisa importante, é uma caminhada em direção ao centro, porque, lembra, uma das coisas que acusavam o Bolsonaro é justamente de ser contra o pobre, de ele não querer ajudar o pobre, não sei o que lá, e na verdade ele está dando dinheiro aí para o pobre, um valor até mais alto. Mas só isso não vai bastar, tá? Ele tem que caminhar mais para o centro, ele tem que escolher um vice que seja mais central, não pode pegar um cara isolado também. Essa eleição não vai ser tão moleza quanto a eleição de 2018. E Lula está jogando o jogo, está indo para o centro, parou de falar do Ortega na Nicarágua. Veja, a eleição é uma coisa, mundo real é outra, tá? Se o Lula ganhar essa eleição, como eu falei para vocês, eu acho que ele nem vai se candidatar, mas na hipótese dele ganhar, o que ele vai fazer certamente vai envolver censura da mídia, certamente vai envolver reaproximação com Venezuela, Maduro, Cuba e etc., Nicarágua, esse pessoal todo. Dar dinheiro para os países aí, em torno aí dos comunistas da América Latina, certamente será isso. Mas ele já percebeu que ele não pode falar isso. Então, durante a eleição é uma coisa, a vida real é outra. Então, durante a eleição ele não vai falar nada, ele vai correr para o centro, vai tentar se postar como liberal, lembrar que, olha só, na época dele era uma maravilha e coisa e tal. Todo mundo sabe que é a lorota completa isso. Na verdade, ele que causou com excesso de dinheiro o problema todo que veio depois dele, né? Então é completamente falso esse tipo de coisa, mas ele vai tentar usar isso durante a eleição, ele vai vir para o centro. Já voltou a ser Lulinha Paz e Amor de novo, né? Lembra que ele falou que não, que agora eu me arrependo de não ter agido com mais força, não sei o que lá, porque botar ele na cadeia, não sei o que lá, mas pois é, eleição é uma coisa, a vida real é outra. Isso é o que ele está fazendo. Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa. Tem que zunir para o centro, ir para o centro mesmo, defender pauta mais social, falar de... Eu acho que devia pegar esse negócio de dar dinheiro para artista. Dá dinheiro para artista, pô. Lei Rouanet, foda-se esse troço, faz pouca diferença mesmo isso. Ninguém assiste essas peças de artista esquerdoso mesmo, não tem problema, não dá dinheiro para os caras, pô. Foda-se. Melhor isso do que o STF obrigar ele a fazer isso. Pelo menos ele ainda ganha esse passo em direção ao centro. Tem que ir para o centro, não tem jeito. Depois que ganhar a eleição, a história é outra, mas até a eleição tem que dar um jeito nisso daí. Enfim, não tem nenhuma novidade aqui, a gente já sabia desse namoro que estava rolando há muito tempo, que vai ter esse casamento, e eu já falei para vocês, o meu grande medo aqui é o Alckmin vir como cabeça de chapa. Eu acho que o Lula como cabeça de chapa ele não ganha, não tem chance. O Alckmin como cabeça de chapa e o Lula como vice, a coisa muda de figura. Por quê? Porque a esquerda ela é obediente, ela é uma estrutura hierárquica organizada. Então o Lula consegue virar para o pessoal da esquerda e falar, olha só, eu estou como vice, mas eu quero que vocês votem nessa chapa. Votem em mim mesmo que eu não vá ganhar. Por quê? Porque ele vai ter poder no governo. Evidentemente que isso vai ser costurado, que o PT vai ter alguns ministérios, vai ter uma ampla coisa. Mais do que isso, o Lula vai, na verdade, acabar governando por trás dos panos. É a estratégia da Cristina Kirchner e de outros esquerdistas na América Latina também fizeram a mesma coisa, de se esconder atrás de uma figura nova. Por quê? Porque estão manchados com a corrupção. Ninguém mais quer a velha esquerda da América Latina. A velha esquerda já se ferrou, já provou que deu errado aqui. Ninguém mais quer ninguém associado a Venezuela, a Cuba, a esse pessoal. Mas aí o que acontece? O pessoal entra com uma cara nova. Não, é outra pessoa. Olha o Chile agora com o Boric lá. O Boric, ele passou a campanha inteira criticando Venezuela, criticando Cuba, apesar dele ser de extrema esquerda. Campanha é uma coisa, eleição é uma coisa, vida real é outra. Agora que ele vai entrar, meu amigo, pode ter certeza, esquerda é esquerda. Vai falhar como a esquerda sempre falhou, toda vez falha, não tem jeito. O problema da esquerda são as ideias populistas que falham, não para os líderes da esquerda. Os líderes da esquerda ganham dinheiro, quem está ali no entorno ali ganha dinheiro.
a política só é ruim para a população em geral, que acaba escravizada, como a gente viu acontecer não sei quantas vezes, né? Mas enfim, o Lula, ele tem esse problema, ele ainda tá, ele é a cara dessa velha esquerda do Foro de São Paulo, da América Latina, essa esquerda que já provou que deu errado. Então, esse é o problema. Se ele bota um outro cara, bota o Alckmin como cabeça de chapa, aí a coisa fica diferente. Aí fica uma chapa forte, realmente, com chance de tirar a eleição do Bolsonaro, tá? Porque, como eu falei, a esquerda vai votar nessa chapa, com certeza, porque o Lula tá lá, o Lula vai mandar eles votarem, eles vão obedecer, e o pessoal que é do centro, que não tenha dúvida, é o centro que vai decidir essa eleição, né? É aquele negócio, o Bolsonaro tem os 30% dele, a esquerda, o Lula tem os 30% dele. No final das contas, esse pessoal não vai mudar de ideia. Não adianta se tentar vender outra coisa para eles, eles vão votar nessas pessoas de qualquer forma. A questão toda, quem vai decidir é o centro. Então por isso que esses dois candidatos vão zunir em direção ao centro, quem ganhar o centro ganha, né? E justamente botando um Alckmin nessa história, o Lula passa a ter uma vantagem grande ali no centro. Será que é suficiente para ganhar? Não sei. Está muito longe ainda da eleição para a gente fazer uma previsão mais certeira, mas me parece muito mais perigoso o Alckmin como cabeça de chapa do que o Lula como cabeça de chapa. Eles provavelmente já estão tentando esse caminho. Me parece muito mais razoável, né? Enfim, estavam lá os dois, olha só, se abraçaram. E o Cacai também, que eu... Ih, rapaz, eu vou te falar um negócio. Deve ter sido um festão isso daí, hein? Esquerda toda reunida ali, olha que beleza. Pessoal, vamos falar da eleição no Chile, hein? Caramba, a extrema esquerda ganhou no Chile, cara. O que isso quer dizer? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Cabeça de Piroca Pirado, Gogó do Xandão é Testículo, Grande Mãe Raxia, Barbeiro Desempregado do Peter, Libertário Pobre, o Anticis Platina, Cabeleireiro do Xandão, Henrique L, Funça Implodidor, Peter comprou o Vasco com bitcoins e mais um monte de gente sugeriu essa notícia. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as eleições no Chile, o segundo turno, foi ontem e acabou com uma vitória surpreendente, muito folgada da extrema esquerda no Chile contra a direita moderada por lá, né? Então, o Cast, que é o Bolsonaro do Chile, que estava até bem no primeiro turno, chegou a ganhar o primeiro turno, chegou a ter pesquisa indicando ele ganhando o segundo turno também. No final, as pesquisas estavam indicando o empate técnico dos dois. Se você olhar as pesquisas aqui do segundo turno, logo depois do primeiro turno, o Boric estava de fato bem na frente do Cast, mas logo depois a distância diminuiu. E eles chegaram no dia da votação, ou na última pesquisa antes da votação, em empate técnico. Então, na verdade, a vitória do Boric foi surpreendente do ponto de vista das pesquisas de lá. Ele teve uma vitória muito maior do que estavam prevendo as pesquisas, né? Imaginava-se que seria um resultado apertado, que ia dar ali 51 a 49, 52 a 48, aquele negócio ali bem no meiozinho ali, mas não, deu uma vitória bastante folgada, 55 a 45 foi a última apuração. Eu não sei se já terminou de contar, mas já com 90 e tantos % dos votos apurados, estava 55 a 44, ou alguma coisa aqui. Aqui ele está dizendo com 68% dos votos, mas no final também deu um negócio assim, 55 a 44, ou seja, 10% de diferença nos votos válidos, né? Isso aqui já são votos válidos. Então, parabéns à esquerda, de fato, foi uma vitória, não há o que se negar nisso daí, mas é aquilo que eu falo para vocês, a menor das minhas preocupações é resultado de eleição. Eu já falei para vocês isso. A esquerda pode ganhar a presidência? Pode ganhar aqui no Brasil em 2022? Pode ganhar também, pode ser que ganhe. Acho pouco provável, mas pode ser que ganhe. E se ganhar, vai ser algum problema? Não, não vai ter problema. Ah, vai ser ruim durante 4 anos, durante um período? Vai ser ruim durante muito tempo. Aliás, o Lula certamente vai tentar, se ganhar a esquerda, seja o Lula, seja quem quer que for que vá concorrer pela esquerda, certamente vai tentar fazer de tudo para limitar a internet, para limitar a liberdade de expressão, limitar até a mídia tradicional. Mas no final das contas, meu amigo, não faz diferença. É o que eu falo para vocês. A minha guerra, a minha batalha é muito mais longa do que uma eleição, um mandato, um presidente. Olha só, Bolsonaro foi eleito aqui, não consegue fazer nada mesmo. O governo vai sempre para a esquerda, não tem jeito. Esse negócio de ficar achando que vai fazer uma diferença enorme, candidato de direita ou esquerda, na verdade não faz tanta diferença
assim, tá? É lógico, se eu for escolher, eu prefiro o candidato mais à direita, um candidato menos à esquerda, porque tipicamente eles tendem a ser mais pró-livre mercado, contra o crescimento do Estado absurdamente, não querem jogar a moeda no lixo, então tem um controle maior, não se importam com liberdade de expressão e, particularmente no caso do Bolsonaro, tem uma posição contra a pandemia que bate igualzinho a minha. É o que eu penso sobre a pandemia, é basicamente o que o Bolsonaro pensa também, é impressionante isso. Agora, se dizer que vai fazer uma grande diferença, assim, não vai. Olha o caso da Argentina. A Argentina voltou à esquerda lá, ganhou a eleição, ganhou ótimo. Está com níveis péssimos de aprovação, ninguém mais quer a esquerda lá, está um movimento enorme contra isso. É o que eu falo. Eu me preocupo muito mais com o que a população pensa, com o que a sociedade, para onde a sociedade está indo, do que com o candidato que ganhou a eleição. Isso é uma coisa secundária, tá? E não tenha dúvida, é o que vai acontecer no Chile também. O Chile, vocês sabem, estava com a esquerda, com a Bachelet, aí entrou um pessoal mais à direita, fez o mesmo movimento que a Argentina, que outros países da América do Sul, foi para a direita e agora está voltando para a esquerda de novo. Por que isso? Porque, na verdade, a população está caminhando para longe da direita, para longe da esquerda, cada vez mais para longe da esquerda. Mas a esquerda, ela tem ainda muitas agarras dentro do governo, ainda tem muita força com a mídia tradicional socialista. Tem muita gente ainda que quer o retorno da esquerda. Então o pessoal faz essa força toda, consegue ganhar uma eleição. É perfeitamente razoável isso. Eu não descarto isso acontecer em 2022, não, como eu já disse. Acho pouco provável, mas não descarto isso totalmente. Foi o que eu falei também com o Trump lá nos Estados Unidos. O pessoal, pode ser que o Biden ganhe? Pode ser. E eu avisei na época. Achava que o Trump iria ganhar, mas falei, não descarto o Biden ganhar não, né? Inclusive falei que dos candidatos do Partido Democrata, ele era o mais perigoso, por mais patético que ele fosse, né? E no final das contas, aquilo que eu falei para vocês, faz alguma diferença no longo prazo? Não, não faz. A população continua indo para a direita, cada vez mais a esquerda está exposta, o pessoal, a informação descentralizada e distribuída tem o condão de justamente expor a falsidade que é a esquerda, que virou a arma da aristocracia mundial para manter o povo quieto, para tirar a liberdade das pessoas, né? Então, eu não me preocupo com isso daqui. Tem muita gente falando, ah, caramba, mas olha, tá vendo, a pesquisa lá deu certo, ele ganhou mesmo e coisa e tal. Isso quer dizer que no Brasil a pesquisa vai dar certo? Ô, gente, eu falei para vocês com o caso da pesquisa do CAST, antes da eleição no primeiro turno, que eu acreditava naquela pesquisa porque está perto da eleição. É outra coisa totalmente diferente. Pesquisa próximo da eleição, eles podem até jogar um pouquinho para um lado, jogar um pouquinho para o outro lado, mas eles não conseguem fazer absurdos completos, eles não conseguem puxar números completamente inventados, como parece ser a situação aqui no Brasil. Então, essas pesquisas que estavam aqui, a impressão que me dá é que estavam puxando mesmo alguma coisa para algum lado, mas no final das contas estava sendo um negócio. Eles acabaram errando para o outro lado, acabaram errando achando que o CAST estava mais à frente, né? Bom, agora, isso quer dizer que a gente não pode aprender nada com essa eleição lá no Chile? Não, existe uma lição muito importante a ser aprendida aqui, que eu também já tenho falado sempre aqui. A corrida aqui no Brasil, no ano que vem, a eleição no Brasil ano que vem, vai ser uma corrida para o centro. Tem que correr para o centro. Quem chegar mais para o centro ganha. E o Lula já está fazendo isso. O Lula já botou o Alckmin de vice, já está ligado lá, já está falando contra a Venezuela, já não lembra mais não está mais elogiando o cara de Nicarágua, já está tentando se afastar, está correndo para o centro. Bolsonaro vai ter que fazer esse movimento também. O pessoal que apoia o Bolsonaro não estranha, ele vai ter que fazer esse movimento em direção ao centro, a parar algumas arestas. Olha só como é que foi o discurso do Boric lá. Ele renegou Venezuela, renegou Cuba, renegou Nicarágua. Não queremos isso, queremos uma esquerda tipo Estados Unidos, os democratas nos Estados Unidos, com representatividade, não sei o que lá. Esse cara aqui está muito mais para Boulos, e eu já falei para vocês que na política brasileira Boulos é mais perigoso que Lula, justamente porque ele tem essa oportunidade de se aproximar dos ideais da esquerda sem se apegar a Venezuela, Cuba, Nicarágua, essa coisa mofada da América Latina que já deu errado. Veja, socialismo dá errado toda vez, tá? O socialismo dessa vez vai dar errado de novo também. Sempre dá errado, sempre dá errado. Não tenha dúvida que a esquerda lá no Chile, essa esquerda vai dar problema. Se o Boulos ganhar, vai dar problema também. Não tenha dúvida, o socialismo sempre falha.
Mas o Lula, ele está inevitavelmente... O Lula e muita gente ligada à esquerda, digamos, tradicional do Brasil, está ligada a esse movimento, a Venezuela, a Cuba, a esse pessoal arcaico aqui, que já deu errado, já. Então, ou seja, é mais difícil para o Lula se descolar desse pessoal. Para um cara novo como o Boulos, isso é mais arriscado. A gente tem que prestar mais atenção no Boulos do que no Lula. O Lula, meu amigo, não tem chance nenhuma, não. Lula não tem chance. Quando chegar na época da eleição, meu amigo, com o pessoal atacando ele, lembrando da corrupção, lembrando do dinheiro que ele ficou mandando para fora, Lula não tem chance. Mas a esquerda aqui no Brasil não é só Lula, tem mais gente. É exatamente o caso que eu estou falando aqui do Boric. O que o Boric fez? Ele passou o discurso dele no segundo turno inteiro correndo para o centro, dizendo que Venezuela ele não quer mexer na economia, que ele vai manter a economia livre, que ele vai buscar uma distribuição de renda, mas sem agredir os princípios de livre mercado. Olha só, corrida para o centro. É isso que o pessoal fez lá no Chile e isso que teve o condão de dar essa vitória, que foi uma vitória grande para o Boric lá. Olha só, eu não me preocupo com isso. Como eu falei para vocês, se você é de direita ou é libertário, você não deve se preocupar com isso também, não. Quem está na presidência importa muito pouco. Uma sociedade é muito mais do que o presidente. Isso é uma coisa que a gente vê em todo lugar. O importante é ver para onde está indo o povo, onde está indo onde as pessoas estão pensando, para onde elas estão querendo ir. Isso faz muita diferença. O presidente, meu amigo, faz muito pouco, né? E veja, o governo vai sempre tender para a esquerda. Porque, como eu já expliquei para vocês, todo mundo dentro do governo ganha se o governo cresce. Quanto mais o governo cresce, qualquer pessoa que esteja dentro do governo ali vai crescer um pouquinho também, vai ter um pouquinho mais de poder. Então, o governo como um todo, ele tende para a esquerda. Então, é isso que eu falo. Não adianta você... Por que lá na esquerda você bota um cara de esquerda e o governo não reclama, e a justiça não atrapalha, e o Congresso vota a favor, não sei o que lá? Porque é isso daí, o governo ganha com isso, ele quer crescer de tamanho. Um cara de direita como o Bolsonaro entra lá, não consegue aprovar nada, o STF não deixa, o Congresso não deixa, essa confusão toda. Por quê? Porque o governo, a máquina estatal, ela quer crescer, ela não quer ficar contida. Daí a importância de você... É isso que é importante eleger gente de direita, justamente para conter um pouco a máquina, para ela ficar... Pelo menos não cresce tanto, né? Cresceria mais ainda se não fosse o cara. Mas no final das contas, é o que eu falo para vocês, o que importa é para onde está indo a população. Presidente eleito, isso tem tanta coisa ali artificial ligada. Eleição é um processo que é totalmente furado, é totalmente cheio de mandrakes aí, por exemplo, o caso aqui do cara, né? Vocês acham que ele não vai abraçar a Venezuela, Nicarágua, coisa e tal? É lógico que vai. Ele está falando que não vai, ele consegue se descolar desse pessoal. Mas é lógico, a esquerda vai abraçar esse pessoal do mesmo jeito. Lula aqui está dizendo que pode esconder que não quer regular a mídia, que não quer fazer regulamentação social da mídia, que não quer apoiar a Venezuela, não quer apoiar Nicarágua, pode falar isso tudo. Quando chegar na eleição, depois que ganhou a eleição, meu amigo, aí é outra história. Eleição é uma coisa, a vida real é outra. Então, acho que se Bolsonaro quer ter chance, eu já falei, né? Estando na economia boa, ótimo, mas ainda assim é importante correr para o centro. Dizer que não, que vai trabalhar pelo social, ele já está fazendo isso de certa forma, né? Com o Auxílio Brasil, esse tipo de coisa. Tem que buscar políticos também mais de centro para formar a chapa dele, tentar desvencilhar dessa imagem de extremo de algum lado, porque o extremo atrapalha nessa eleição. Por mais que você queira, por mais que a gente deseje um Bolsonaro mais à direita ainda, indo mais para o extremo, ao contrário, para a eleição ele vai ter que ir para o centro, né? Vai ter muito apoiador do Bolsonaro reclamando aí, ai meu Deus, ele está apoiando não sei o que lá, pauta não sei o que lá. Pô, deixa quieto, cara, eleição é uma coisa, depois que ganhou é outra coisa, é sempre assim, para todo mundo é assim. Então, eu não me preocupo com isso daqui, eu acho que o Chile está no caminho certo. Esse cara vai fazer merda lá no governo, rapidinho a população já vai começar a brigar com ele, não tem problema. O importante é para onde vai a população. O presidente em si, esse é detalhe. Vamos falar da fake news da Folha, a fake news do Instituto de Verificação de Fact-Checking da Folha. Olha que coisa, né? Essa notícia foi sugerida por Lampião Libertário. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Folha fez um fact-checking dizendo que era falso que os bolsonaristas
estão dizendo que nenhuma pesquisa da Datafolha dizia que Bolsonaro iria perder para Haddad, né? E aí fizeram isso, fact-checking, dizendo que estava distorcido, era falso, né? Que não, que a Datafolha deu sempre Bolsonaro ganhando de Haddad em 2018. E aí tiveram que corrigir, porque houve sim uma pesquisa que deu Haddad à frente de Bolsonaro pelo Datafolha. Ou seja, o que eles estão falando, que não havia nenhuma pesquisa, estava errado. Era para eles terem colocado um fact-checking aqui, refutando o que eles falaram, né? Errado mesmo, né? Eles não têm esse negócio. Mas eles falam que a pesquisa estava imprecisa. Houve uma imprecisão aqui, ó. Uma simulação de segundo turno apontou ligeira vantagem do Haddad. Não sei o que lá, houve uma pequena imprecisão. Não, vocês falaram que nenhuma pesquisa disse isso. Então, se teve uma pesquisa que disse isso, a informação de vocês era falsa. Agora, tem duas coisas pra gente avaliar aqui. A primeira coisa que eu acho mais coisa é dizer que, pô, caramba, olha o absurdo que é, como é que esse pessoal usa fact-checking para fazer left-checking, na verdade, né? Se fosse um bolsonarista falando esse absurdo aqui, eles tinham botado que é falso. Mas não, como é a Folha, não, foi imprecisa a informação, foi imprecisa. Não, o que a gente falou foi mentira porque estava impreciso, não sei o que lá, né? E você vê esse tipo de exemplo em um monte de situação. Quando é do lado da direita, não, é falso, tá errado, é mentira, é anticientífico, é negacionista, não sei o que lá. Quando é do lado da esquerda, não, foi uma imprecisão, houve um pequeno deslize, uma coisa leve, assim, uma pequena confusão aqui. Esse tipo de coisa, né? Tipicamente, é por isso que eu acho que não tem esse negócio de left-checking. Por quê? Porque essas agências de checagem, o que elas fazem é dar uma notícia contradizendo a outra. Continua sendo a opinião delas do mesmo jeito. Elas deviam fazer a coisa, pelo menos honesta, de dizer, não, é opinião. Não é uma... A gente não está dando um veredito aqui, a gente está dando uma opinião sobre esse tema. E isso é verdade na prática, né? Enfim, o fato é que eu nem me preocupo tanto com isso, porque hoje em dia o pessoal já não tá todo mundo percebendo que essas agências de left-checking tudo tendencioso mesmo, então já estão ignorando esse troço de qualquer forma, não faz diferença isso daqui, né? Mas existe um outro aspecto que eu acho mais interessante da gente ver desse caso aqui, que é justamente por que a Folha achou que era importante dizer que o Datafolha nunca errou, né? O que está acontecendo? Vocês estão vendo um fenômeno, assim, uma coisa que nunca aconteceu na história das eleições brasileiras. Toda semana tem pesquisa eleitoral da eleição de 2022, agora em 2021. Isso nunca existiu. Haviam algumas pesquisas um ano antes da eleição? Havia algumas pesquisas, uma aqui, outra ali. Nunca houve tanta pesquisa como a gente tem agora, uma atrás da outra e dando resultados, tipicamente, que o Lula já está eleito. Pode entregar a faixa para o Lula, já está eleito, já não tem nem chance para Bolsonaro e coisa e tal. E aquilo que eu falei para vocês, o que está mais do que na cara, por que eles fariam tantas pesquisas, uma em seguida da outra, tão antes da eleição, né? Veja, eu entendo que fazer uma pesquisa desse tipo perto da eleição faria sentido, né? Tem um monte de pesquisa ali entre julho e as eleições, vai ter um monte de pesquisa mesmo. Toda semana vai ter pesquisa, é o normal, sempre tem isso. Mas há um ano da eleição nunca teve esse monte de pesquisa, não é uma só. E aí por que eles estão fazendo isso? Porque eles não estão conseguindo o efeito que eles pretendiam com isso, né? Está na cara que essas pesquisas foram criadas com o propósito de influenciar o eleitor. Só que o eleitor, hoje em dia, tem o caminho da informação descentralizada e distribuída. Tem o argumento contrário às redes de televisão, aos grandes jornais, às grandes redes de televisão. E o pessoal está olhando para esse negócio e está falando, caramba, não é essas pesquisas estão falsas, estão falhas, né? E aí qual que foi a resposta dele inicialmente? Fazer muitas pesquisas, porque você pode dizer, não, todas as pesquisas afirmam que Lula ganha de Bolsonaro com 300% dos votos, não sei o que lá, só que todo mundo está vendo que é tudo uma lorota, é tudo uma besteira, não tem isso. Então, essas pesquisas simplesmente não estão servindo ao propósito para o qual elas foram criadas, que era justamente tentar influenciar as pessoas a abandonar Bolsonaro. Não estão conseguindo. Eles certamente internamente têm pesquisas de verdade que eles fazem para valer, que eles sabem o resultado correto. É o que eu falei para vocês, pesquisa é um negócio caro. Se alguém está bancando uma pesquisa e você não está pagando, ela está sabendo o resultado e não está pagando por isso, é porque o cara quer influenciar você na verdade, você não está fazendo isso de graça. Então, estão fazendo essa história toda aqui, mas eles sabem, eles estão percebendo que não está dando certo. Então começaram a fazer um monte de pesquisa uma atrás da outra, e mais do que isso, começaram a dizer que não, que os bolsonaristas estão falando mentira, que a gente não previu a vitória do Lula, não sei o que lá, a gente acertou tudo,
que é uma lorota, a gente sabe que é. Eles erraram para a e sempre erram para a esquerda. É impressionante. Eles nunca erram para o sentido dos conservadores, para a direita. Não, só erram para a esquerda. Como é que foi a eleição, as últimas eleições? Teve a Dilma para o Senado, que nego dava ela como vitória, ganhando fácil em Belo Horizonte, não ficou em quarto lugar. Manuela Dávila ia ganhar a prefeitura de Porto Alegre no primeiro turno. Ela nem foi para o segundo turno, ela perdeu para o outro candidato lá. Ou seja, não tem. Esse pessoal erra e erra com método, erra por um lado. Não erra aleatoriamente, não, né? É o que eu falo para vocês. Essas pesquisas, se você não pagou pela pesquisa, meu amigo, você está sendo influenciado por ela. Esse é o objetivo da pesquisa. Então, ou seja, esse tipo de coisa que mostra muito mais o desespero desse pessoal ao ver que os métodos tradicionais que eles sempre usaram, e aí que vem a minha grande questão, né? Por quantos anos a gente não foi influenciado por essas pesquisas sem nem perceber, né? Antigamente bastava uma pesquisazinha antes para influenciar o pessoal. Aqui eles tentaram e não conseguiram. Começaram a fazer uma pesquisa atrás da outra para ver. Não, agora com um monte de pesquisa, todo dia saindo uma pesquisa nova, dizendo que Bolsonaro já acabou. Aí não, aí o pessoal vai abandonar Bolsonaro. E não está fazendo efeito, justamente porque está ficando claro esse absurdo deles. É claramente uma manipulação que está acontecendo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.